Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Aqui quem fala com vocês é Luiz Guilherme Burza e está começando mais um Espaço Livre. E hoje vamos entrevistar o advogado e consultor jurídico da Difusora, Dr. Dante Pérez Severo, sobre as alterações na concessão de pensão por morte, já em vigor desde o dia 1º de janeiro deste ano. Dr. Dante, boa tarde. No final do ano passado, o governo federal, através do Ministério da Economia, publicou uma portaria alterando as regras para que viúvos e viúvas recebam pensão devido ao falecimento de seus companheiros. Como que funcionava anteriormente a essa mudança? Primeiramente, boa tarde, Luiz Guilherme Burza. Mas antes de eu responder a tua pergunta, eu gostaria de conceituar o que é pensão por morte, tá? Ela trata de um benefício pago pelo INSS aos dependentes do segurado que, em virtude do falecimento deste ou em caso de desaparecimento, tiver a sua morte presumida, declarada judicialmente, como previsto na Constituição Federal, no seu artigo 201, inciso 5º. Só para os nossos ouvintes ficarem sabendo, o desaparecimento de uma pessoa, com um tempo, o Código Civil ele declara como ausente. E aí sim ele pode ir atrás desse final do artigo que eu acabei de citar, tá? Mas como que era? Vamos lá. Em 2015, a Lei 13.135, ela veio modificar a medida provisória 664 de 2014. Essa medida provisória, o que ocorreu com ela? Ela foi convertida com essa lei. Quando? Em 15 de janeiro de 2015. E a partir desta data, o cônjuge, o companheiro ou a companheira teria que comprovar o óbito que ocorreu depois de vertidas. Por que eu estou citando vertidas? Vocês vão entender mais adiante. As 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou união estável. Explica numa linguagem mais acessível o que é uma contribuição vertida. Vamos lá. Antigamente, a MP trazia assim, 18 contribuições de carências. A vertidas, eu fui até procurar no Aurélio, vertida quer dizer derramada, paga, quitada, tá? Então tinha que demonstrar essas 18 contribuições vertidas, pagas, derramadas, tá? Ou pelo menos 2 anos após o início do casamento ou união estável. Aqui não há o que se falar em carência. No entanto, a alteração trazida pela MP 664, convertida na lei em questão, instituía a exigência do cumprimento de 18 contribuições dos segurados. Porém, se não cumprida essa exigência, a pensão será concedida por apenas 4 meses a contar da data do óbito. No caso do cônjuge, a pensão que antes era vitalícia, agora somente será dependendo da idade. Deste atendida mais uma exigência, portanto, da Lei 13.135 de 2015. Como que era antigamente, Luiz Guilherme Burza? O que determinava? Mínimo 18 contribuições vertidas, daí o vertidas de novo, pelo segurado até a ocorrência do óbito. E tempo mínimo de casamento ou união estável de 2 anos. Agora, eu vou trazer como que ficava em relação à idade. Para receber 3 anos de pensão, tinha que ter menos de 21 anos de idade. Isso daí lá em 2015. Para receber 6 anos, tinha que ter entre 21 anos e 26 anos de idade. Para receber 10 anos, tinha que ter 27 anos ou 29 anos de idade. Para receber 15 anos de pensão, tinha que ter entre 30 anos e 40 anos de idade. Para receber 20 anos, tinha que ter entre 41 anos e 43 anos de idade. E a vitalícia com 44 anos ou mais anos de idade. Por que eu trouxe essa tabela? Que às vezes fica até meio chatinho falar isso para quem está nos ouvindo, Luiz Guilherme Burza. Porque a gente vai comparar agora que a gente vai trazer a grande mudança do que ocorreu com essa nova portaria que entrou em vigor 1º de janeiro de 2021, correto, Luiz Guilherme Burza? Isso, então, doutor Dante, o senhor pode nos explicar o que foi alterado com essa portaria 424 do Ministério da Economia? Vamos lá. Continuou com os mesmos 18 anos de contribuição e se o óbito ocorreu após 2 anos de casamento. No entanto, a Lei 13.135 de 2015 previa a possibilidade
de aumentos de idades. O que quer dizer isso daí? O legislador, já muito esperto, o que ele fez? Ele deixou uma brecha. Para o quê? Aumento da idade. O que é aumento da idade? É o que a gente vai adentrar agora. Aumento na faixa etária para receber a pensão por morte. E de que forma isso daí foi? Um exemplo. Por isso que eu dei aquela tabelinha das idades lá atrás. Na lei de 2015, recebia 3 anos de pensão quem tinha menos de 21 anos. Com a portaria 424, recebe 3 anos de pensão, mas a faixa etária subiu para 22 anos. Então quem tem menos de 22 anos recebe. Em 2015 era 21 anos. Por que foi feito isso? Né? Além daquela brecha que o legislador deixou lá em 2015 que poderia aumentar a idade, que eu falei anteriormente, essa grande mudança deu porque o IBGE em 2019, através do seu censo, ele verificou que o brasileiro está vivendo mais. Antigamente, no último censo, antes de 2019, ele verificou que o brasileiro vivia 75 anos e meio. Já com o censo de 2009 do IBGE, ele viu que o brasileiro está vivendo 76,5. Aumentou mais 1 ano de perspectiva de vida. Então, o governo, vendo isso, ele aumentou, através dessa portaria, ele aumentou a faixa etária de idade para recebimento de pensão por morte. E aí esse aumento se dá em todas as faixas, né? Todos aumentaram. Eu tenho até, para ter um comparativo para vocês, olha como que ficou. Para receber 3 anos de pensão, agora tem que ter menos de 22 anos de idade, subiu 1. Para receber 6 anos, o dependente tem que ter entre 22 e 27 anos de idade. Então, praticamente todos subiram 1 ano. Mudaram as faixas etárias, né? E essa é uma das grandes alterações da portaria 424. Ou seja, aumentou 1 ano na expectativa de vida do brasileiro, aumentaram 1 ano na concessão. Perfeito. E quem não cumpria esses requisitos básicos que o senhor citou, ou seja, os 18 meses de contribuições vertidas e ao menos 2 anos de casamento ou união estável, como que funciona para essas pessoas? Elas ficam sem direito a pensão nenhuma ou vão poder receber alguma coisa? Sim. O que trouxe? O dependente ele vai ter direito a 4 meses de pensão. Se o segurado não tiver contribuído 18 contribuições e tiver menos de 2 anos de casamento ou união estável. E existe alguma exceção em que o dependente vai receber a pensão mesmo sem as 18 contribuições ou sem completar aí 2 anos de casamento ou união estável? Sim, vai ter exceção sim. Ele vai receber a pensão por morte pelo período correspondente à idade do cônjuge ou do companheiro, tá? Cônjuge, esposo ou marido. Companheiro ou companheira, que se enquadra na união estável, no dia do falecimento, ou enquanto perdurar a incapacidade ou a deficiência do dependente. Vou frisar. Enquanto perdurar a incapacidade ou a deficiência do dependente. Se o óbito do segurado, é aquele que contribui, ou servidor, ocorrer em razão de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho. Então, provavelmente, essa norma aí, essa questão do acidente é para evitar, porque era muito comum alguns golpes, como um que a gente ficou sabendo por uma história até bastante triste, chocante, de uma mulher que era mantida como escrava, em situação análoga de escravidão, né? E ela, a família que cometia esse crime contra ela, além disso, a casou com um parente rico, que já estava com uma idade avançada, para que quando esse parente falecesse, ela recebesse a pensão. Eu acho que essa mudança dos 18 meses e 2 anos é para evitar, né, golpes como esse, e essa exceção do caso de morte acidental, exatamente também porque não daria para alguém prever, para amparar aquelas pessoas que não estavam dando golpe, mas que perderam seu companheiro ou sua companheira por conta de um acidente. Sim, e eu também puxo outro exemplo, é o famoso golpe do baú, né? As menininhas novas casam com senhores já com bastante idade, que estão praticamente para falecer. E eles, demonstrando o casamento, comprovando o casamento, elas ficavam com a pensão dele pro resto da vida delas, né? Recebendo isso daí.
E isso aí trazia prejuízo aí para o INSS, para todos os aposentados e tudo mais. É bem interessante. Doutor Dante, o senhor quer fazer alguma consideração final a respeito desse tema? Eu gostaria de te agradecer pelo convite mais uma vez. Sempre deixo claro isso daí que eu vou estar à disposição da Difusora. Já faço um momento legal aqui de segunda-feira, né, às 9h30 da manhã. E todo dia no Difusor Esporte, né, a gente comentando sobre futebol, Fórmula 1 e demais outros esportes. E muito obrigado e continue ouvindo a Difusora. Nós é que agradecemos, Dr. Dante, e você ouviu aqui mais um Espaço Livre, hoje com o Dr. Dante Pérez Severo, que é nosso consultor jurídico e também advogado atuante aqui em Ouro Fino e também no estado de São Paulo, falando aí sobre a portaria 424, que alterou as normas para concessão de pensão por morte. E você continua ligado na Difusora, agora com Rádio Serviço, e logo após o programa Vale Tudo com o meu amigo Paulo Henrique.